E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e nesta aula irei falar sobre inserir um design. Bom, montei uma apresentação bem simples para poder mostrar como inserir o design, ou seja, como alterar o tema da sua apresentação. Para isso, basta clicar na guia Design, no grupo Temas, e o PowerPoint ele disponibiliza para a gente vários temas que eu posso estar inserindo na minha apresentação. Se eu passar o mouse por cima do tema, ele te mostra o nome e mostra como vai ficar a apresentação de acordo com o tema escolhido. Por exemplo, eu quero este tema aqui, o citável. Então clico nele e observa que toda a minha apresentação foi alterada de acordo com aquele tema que eu escolhi. Como ficou diferente a formatação do meu texto, como ficou disposta a caixa de texto, observa que ele inseriu cores, observa como que ficou diferente a maneira que a minha imagem apareceu no texto. Então o design vai mudar tudo isso, mudou a fonte, o tamanho. Então, por exemplo, se eu marcar aqui um outro design, vou voltar para o que estava antes em branco, para poder zerar as configurações, isso ficou no outro tema. Observe que agora a fonte ficou um pouco maior, ficou inserido já. Então esse design, por exemplo, já mudou, o marcador ficou com uma setinha, a imagem ficou meio estranha aqui nesse caso aqui, mas observe que cada design tem sua característica própria, tá? Então, lembrando pessoal, uma dica para vocês, se eu for mudar para um outro tema de uma vez, o que acontece? Vou marcar esse tema, por exemplo, aqui nesse caso foi, mas tem temas que não fica bacana, tá vendo? Ele colocou a imagem aí em cima, Vou voltar para o que estava antes, lembra o primeiro que eu escolhi? Olha como é que a imagem ficou, tá vendo? Então assim, a gente viu que da primeira vez que eu marquei não ficou dessa forma. Então eu aconselho a sempre voltar para o primeiro tema, que é como se fosse um tema padrão do Office, que é o inicial dele. Depois vocês vêm aqui e escolham o design desejado, que ele meio que vai zerar as configurações para inserir um novo tema, tá bom? Isso é uma questão que eu percebi mexendo no PowerPoint. Bom, então eu escolhi este tema, né? Só que eu não gostei das cores dele, eu queria ver ele em outras tonalidades de cor. Tem como fazer isso? Tem. No grupo variantes, a gente consegue vir aqui alterar as cores. Se eu clicar nesse, por exemplo, como é que ficou a minha apresentação. Tem outras cores também, eu posso estar testando, tá vendo? Alterei, mas assim, eu não achei legal essas cores. Então, se eu clicar nessa setinha, ele vai abrir mais opções de cores, mas tem muita cor mesmo. Vou vir aqui, só você passar o mouse por cima, ele vai alterando para você o tema. Olha que interessante, tem muita coisa bacana aqui. Então, por exemplo, eu sou que eu gostei desse laranja vermelho, então eu clico nele. Eu vi que a minha apresentação ficou toda baseada naquela cor que eu escolhi, mas escolhi as cores e mesmo assim não ficou legal. Falei, não professor, eu queria poder mudar mais. Tem como? Tem. Uma opção que o PowerPoint dá é nessa função aqui, formatar tela de fundo. Então se eu clicar nela, ele vai abrir um painel de configurações. E aqui eu tenho vários campos, preenchimento sólido, preenchimento gradiente, preenchimento com imagem, tá? Eu vou preparar uma aula depois só para explicar detalhadamente como é que funciona esse painel, tá bom? Para poder mostrar aqui como exemplo, no preenchimento sólido, se eu vir aqui nesse balde em tinta e alterar aqui a cor, por exemplo, eu queria que o fundo ficasse preto, por exemplo. Então eu clico aqui, olha que bacana, ficou interessante aqui a cor pra gente, Só que observe que ele só mudou o slide atual que eu estou mexendo. Se eu quiser aplicar para todos, basta eu clicar em aplicar a tudo. Observa que todo o meu conteúdo também mudou. O fundo ele estava meio cinza, não sei, meio marrom e ficou preto, tá vendo? Não gostei não. Então você vem aqui e alterar, aquele branco, por exemplo. Branco não foi legal não, né? Sei lá, nossa, um exemplo, né? Aplicar tudo, observa que ele já alterou pra gente. Eu acho que o preto ficou bem melhor, né? Então vamos voltar pro preto. Bom, terminei de formatar aqui o plano de fundo. Posso fechar aqui as opções. Outra coisa interessante também que o PowerPoint tem
é em relação à alteração de fontes. Observe que a minha fonte está essa daqui neste momento. Se eu vir aqui no campo e no grupo variantes, na setinha, eu tenho também a opção de fontes. Eu posso ir passando o mouse, ó, ele vai alterar não a fonte só do slide, mas da apresentação como um todo, ou seja, ele vai alterar a fonte do seu tema por completo. Então, se for passando o mouse aqui, ó, você pode escolher uma fonte. Eu achei bacana. Vamos supor que eu gostei dessa, né? Então, eu marco ela e observe que já alterou para todos os slides aquela fonte. Bom, o que eu posso fazer aí em relação a Guia Design? Eu tenho a opção de mudar o tamanho do slide. Então, basta eu clicar em tamanho do slide e escolher a opção. Por exemplo, eu tenho aqui o tamanho padrão 4x3, por exemplo. Então, eu clico nele. Ele te pergunta, né, o que você quer fazer. Se você quer maximizar o seu conteúdo, ele vai meio que ocupar a tela toda ou garantir o ajuste. Então, por exemplo, vou marcar essa opção mesmo. Vou vir aqui em maximizar. E observa que ele meio que, né, ele diminui um pouquinho o comprimento. Ele adaptou a minha apresentação de acordo com o tamanho que eu escolhi. Se eu voltar para outra opção, né, o print screen, ele vai já aumentou o comprimento para gente, tá vendo? É questão de gosto ou de necessidade, você pode estar mudando também as opções. Bom, outra coisa possível de se fazer também é você salvar o seu tema. Por exemplo, se eu vir esse campo ainda de temas e clicar em salvar tema atual, eu consigo salvar um outro tema aí de acordo com o que está aqui. Eu posso criar um tema diferente ou posso modificar um tema e deixar ele salvo. Bom, eu vou modificar esse tema para poder mostrar como funciona esse recurso. Vou vir aqui, vou escolher uma cor diferente, vou alterar o plano de fundo, vou aplicar todos, vou alterar a fonte do texto. Bom, então modifiquei de acordo com o tema. Eu alterei a fonte, a cor do fundo e tudo mais. Então, vem aqui na setinha, salvar tema atual. Ele acessa a pasta onde estão os temas do PowerPoint, deixa aqui assim mesmo, tá? Escolha um nome para ele, por exemplo. Vou clicar em salvar. Eu observo que se eu vir nos campos dos temas, o PowerPoint adicionou o tema que eu modifiquei. Então, se eu vir aqui zerar, por exemplo, a minha apresentação e clicar aqui, observo que ele preservou a fonte e as cores que eu inseri. Se eu for criar um novo slide, por exemplo, página inicial, novo slide, ele vai vir com todos os layouts de acordo com o tema que eu escolhi. Bom, se você gostou dessa aula, não se esqueça de marcar o like para estar apoiando o canal. E também, se você quiser acompanhar o curso de PowerPoint desde o começo, ver outras aulas ou ainda acompanhar a outra playlist do curso de Word 2016, basta se inscrever no canal e marcar o sininho para que o YouTube notifique quando surgir uma aula nova. No mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!